os céus. O Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Seja bem-vindo ao Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Estamos no deserto do Negueb e eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a história de Abraão e Isaque. O deserto do Negueb, na época do Antigo Testamento, era o centro das tribos patriarcais em Israel. Sua capital era Berseba, cujo nome significa Poço do Juramento, e diz respeito ao pacto firmado entre Isaque e os pastores de Gerar acerca dos poços de água. Até os dias atuais, há 2 poços muito antigos na cidade, e acredita-se que sejam os poços originais do pacto que a Bíblia cita. A palavra de Deus nos diz que Abraão e Isaque peregrinaram por esses desertos, aqui nessa região. Abraão era um homem próspero da Caldeia, território pertencente à Babilônia, nação idólatra que cultuava muitos deuses. Mas um dia, ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele: sai dessa terra, sai da sua casa, da casa dos seus pais e vai para onde eu te mostrar. Abraão resolveu obedecer àquela voz, mesmo não sabendo aonde Deus o levaria. Deus fez promessas maravilhosas para Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão, mesmo já sendo idoso e não tendo filho algum. O tempo passou e Abraão foi indo para onde Deus lhe mostrava. E aqui, nesse deserto, cada uma das promessas de Deus foram reafirmadas em sua vida. Sua mulher Sara concebeu, deu à luz a Isaque e após uma experiência sobrenatural de oferta, na qual Deus colocou Abraão à prova, pedindo o sacrifício de Isaque, este, mais uma vez obedecendo a Deus, recebeu promessas ainda maiores. Isaque, o seu sucessor, recebeu toda a bênção que estava sobre Abraão. E a palavra diz que aqui nesse deserto, nesse lugar sequíssimo, Isaque enfrentou a fome, mas venceu. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu.
Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam. Depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali, armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. A fome na época de Abraão e Isaque não era um problema social como é nos nossos dias. A fome era uma realidade constante no deserto. E a tendência das tribos e famílias era migrar de uma região para outra, para que não morressem. A decisão natural de Isaque era partir para um lugar melhor. Mas a decisão de Deus para ele era que ele ficasse, pois mesmo no deserto, Deus o abençoaria, mais do que qualquer outro homem. Quem via Isaque de fora poderia pensar: o calor lhe fez mal, pois quem em sã consciência semearia no deserto, ainda mais em tempo de fome? Mas o deserto ensinou Isaque a ser resiliente. Ele semeou e talvez o que demoraria 3 meses para colher, ele colheu em 1 ano, mas colheu. E a palavra diz que colheu tanto que ficou riquíssimo. Ele colheu 100 vezes mais. Abimeleque, o rei dos filisteus, ficou tão incomodado com a prosperidade de Isaque, que pediu que ele saísse da sua terra. Às vezes, você nem sabe porque as pessoas arranjam tanto problema com você. É porque mesmo você estando no deserto, tudo o que você faz dá certo. E a sua prosperidade incomoda tanto que as pessoas passam a invejar até mesmo as suas guerras. Quando Isaque saiu de lá, passou a abrir poços, e em cada poço uma contenda, em cada poço uma oposição. Mas chegou o dia que seus opositores perceberam que não adiantava mais. Chegou o dia do Reobote, do lugar de descanso. A bênção de Deus, unida à persistência de Isaque, fazia dele um homem abençoado, que por onde ele ia, era como se a água brotasse debaixo de si. O deserto não era um problema para Isaque, pois estava nele a capacidade sobrenatural de trazer a solução. Se você está passando por algum deserto, não desanime. Você pode ter as maiores experiências espirituais de suprimento aí mesmo. Persevere. A bênção de Deus não está nos lugares. A bênção de Deus está em você. E ainda que queiram entulhar seus poços e fazer oposição às suas vitórias, saiba que há um Deus que te dará o Reobote. Semeie, 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 pois ainda este ano a sua colheita será maravilhosa. Creia, tome posse,
Que assim seja, em nome de Jesus, hoje, sempre e eternamente.